Você acredita que estamos sozinhos no universo? Ao longo da história do Brasil, milhares de pessoas afirmaram ter presenciado acontecimentos que desafiam qualquer explicação convencional. Luzes misteriosas cruzando os céus, objetos detectados por radares militares, criaturas estranhas vistas por testemunhas, e investigações oficiais conduzidas pelas Forças Armadas. Mas e se alguns desses casos forem reais? Hoje, vamos mergulhar em 4 dos maiores mistérios da ufologia brasileira. O caso ET de Varginha, a Operação Prato, a Noite Oficial dos OVNIs e o enigmático caso das máscaras de chumbo. Histórias cercadas por documentos, testemunhos, investigações policiais e militares, além de perguntas que permanecem sem respostas até os dias de hoje. Prepare-se para conhecer relatos assustadores, fatos intrigantes e eventos que marcaram para sempre a história dos fenômenos inexplicáveis no Brasil. Apague as luzes, aumente o volume e embarque conosco nesta jornada pelos maiores mistérios ufológicos já registrados em território brasileiro. Porque, ao final deste vídeo, talvez você passe a enxergar o céu de uma maneira completamente diferente. Caso do ET de Varginha, 1996, 4. Em janeiro de 1996, a tranquila cidade de Varginha se tornou o centro de um dos maiores mistérios ufológicos do mundo. Tudo começou no dia 20 de janeiro. 3 jovens, Liliane, Valquíria e Kátia Silva, caminhavam por um terreno baldio quando afirmaram ter visto uma criatura estranha agachada próximo a um muro. Segundo elas, o ser possuía pele marrom escura, olhos vermelhos grandes e uma aparência que não parecia humana. Assustadas, correram para casa e relataram o ocorrido às suas famílias. Nos dias seguintes, começaram a surgir rumores de que militares estariam capturando criaturas desconhecidas pela cidade. Testemunhas afirmaram ter visto caminhões do exército circulando por áreas isoladas e até mesmo relatos de um objeto voador não identificado caindo nas proximidades. O caso ganhou ainda mais mistério quando surgiu a história do policial militar Marco Eli Xerezi. Segundo relatos, ele teria participado da captura de uma das criaturas e semanas depois faleceu devido a uma infecção rara. Ufólogos sugeriram uma possível ligação entre os eventos, embora nenhuma evidência científica tenha comprovado essa relação. As autoridades brasileiras sempre negaram a existência de extraterrestres. Em 2022, documentos e depoimentos oficiais reafirmaram que não houve contato alienígena em Varginha. Mesmo assim, para muitos pesquisadores, diversas perguntas permanecem sem resposta. O que as meninas realmente viram? Por que houve movimentação militar em comum? Havia algo sendo escondido? Até hoje, o ET de Varginha continua sendo considerado o Roswell brasileiro. Operação Prato, 1977, 4. Em 1977, moradores da região de Colares começaram a relatar acontecimentos aterrorizantes. Luzes misteriosas apareciam no céu durante a noite. Os objetos desciam silenciosamente e, segundo diversas testemunhas, emitiam feixes luminosos que atingiam pessoas. Os moradores passaram a chamar os fenômenos de chupa-chupa. Muitas vítimas alegavam sentir fraqueza extrema, tonturas, pequenas queimaduras, marcas semelhantes a perfurações. O medo tomou conta da população. Algumas famílias abandonaram suas casas. Diante da situação, a Força Aérea Brasileira iniciou uma investigação secreta chamada Operação Prato. O comandante da missão foi o então capitão Uiranger Holanda. Durante meses, militares fotografaram luzes estranhas, coletaram depoimentos e produziram centenas de páginas de relatórios. Diversos documentos foram posteriormente liberados ao público, confirmando que objetos desconhecidos realmente foram observados e registrados pela equipe militar. O aspecto mais intrigante é que os relatórios descrevem fenômenos considerados inexplicáveis pelos próprios investigadores. Anos depois, Holanda concedeu entrevistas afirmando que havia presenciado eventos extraordinários durante a operação. A Operação Prato permanece como uma das investigações oficiais sobre OVNIs mais bem documentadas da história brasileira. O Mistério das Máscaras de Chumbo, 1966, 4.
Em agosto de 1966, um caso estranho chocou o Brasil. Dois técnicos em eletrônica, Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz, foram encontrados mortos no Morro do Vintém. O cenário parecia saído de um filme de ficção científica. Os corpos estavam lado a lado. Ambos vestiam ternos elegantes. E o detalhe mais assustador: eles usavam máscaras feitas de chumbo cobrindo os olhos. Próximo aos corpos foi encontrado um bilhete contendo instruções enigmáticas. 16h30 estar no local determinado, 18h30 ingerir cápsulas, após efeito proteger metais, aguardar sinal máscara. Nenhuma cápsula foi encontrada. Não havia sinais de luta. Também não existiam evidências claras de assassinato. A investigação revelou que os dois participavam de grupos interessados em espiritismo, contatos extraterrestres e experimentos eletrônicos. Uma das teorias sugere que eles tentavam realizar uma experiência para entrar em contato com seres de outra dimensão. Outra hipótese aponta para a intoxicação acidental por substâncias ingeridas voluntariamente. O mistério nunca foi solucionado oficialmente. Décadas depois, o caso continua sendo um dos maiores enigmas criminais brasileiros. Se o critério for evidências verificáveis, a maioria dos pesquisadores considera a Operação Prato e a Noite Oficial dos OVNIs os casos mais fortes da ufologia brasileira. Primeiro, Operação Prato, 1977. Operação Prato é frequentemente considerada a mais sólida porque foi uma investigação oficial da Força Aérea Brasileira. Produziu centenas de páginas de relatórios, incluiu fotografias e desenhos de objetos observados, reuniu depoimentos de militares e civis. Parte dos documentos foi posteriormente liberada ao público. O ponto forte é que não depende apenas de testemunhas, há documentação oficial produzida durante a investigação. 2. Noite Oficial dos OVNIs, 1986. Noite Oficial dos OVNIs. Muitos ufólogos colocam este caso em primeiro lugar. Os motivos: objetos detectados por radares, confirmação visual por pilotos militares, interceptação por caças da FAB, reconhecimento público das autoridades de que havia alvos desconhecidos. É um dos raros casos em que radares e testemunhas qualificadas registraram o mesmo fenômeno. O medo se espalhou rapidamente. Muitas famílias passaram a dormir juntas em grupos ou a evitar sair à noite. A entrada da FAB. A situação chamou a atenção da Força Aérea Brasileira. Foi então criada a Operação Prato, liderada pelo capitão Uirangê Holanda. A missão era simples: descobrir o que estava aterrorizando a população. Militares foram enviados para colares e cidades vizinhas com câmeras, equipamentos fotográficos e instrumentos de observação. Durante meses, eles registraram dezenas de ocorrências. Os relatos dos militares. Segundo depoimentos posteriores do próprio capitão Holanda, os objetos apresentavam comportamentos incomuns, permaneciam imóveis no céu por longos períodos, mudavam de direção instantaneamente, emitiam luzes de diferentes cores, aproximavam-se silenciosamente das equipes. Alguns militares afirmaram ter visto objetos em forma de disco, cilindro e até estruturas semelhantes a grandes embarcações luminosas. As fotografias. O que torna a Operação Prato diferente da maioria dos casos ufológicos é que ela produziu fotografias, filmes, croquis, relatórios oficiais. Poucos casos no mundo possuem uma investigação militar tão extensa. Embora as imagens não provem a origem extraterrestre dos objetos, elas demonstram que algo incomum estava sendo observado. O encerramento misterioso. Em dezembro de 1977, a operação foi encerrada. Os motivos nunca ficaram totalmente claros. Anos depois, Holanda concedeu entrevistas afirmando que os fenômenos observados eram reais e que havia muito mais informações do que aquelas divulgadas oficialmente. Seu depoimento se tornou uma das peças mais importantes da ufologia brasileira. A Noite Oficial dos OVNIs, 1986. A noite em que o Brasil parou era a noite de 19 de maio de 1986.
Controladores de voo começaram a detectar alvos estranhos nos radares. Inicialmente parecia um problema técnico, mas logo ficou claro que algo incomum estava acontecendo. Os objetos apareciam simultaneamente em diferentes regiões do país. Os radares confirmam. Os alvos foram detectados por radares em várias localidades. Isso é importante porque elimina a hipótese de simples erro visual de testemunhas. Os objetos surgiam repentinamente, mudavam de velocidade de forma extrema, desapareciam e reapareciam. Pareciam acompanhar aeronaves. Em determinado momento, mais de 20 contatos foram registrados, os caças decolam. A situação foi considerada séria. A FAB ordenou a decolagem de caças para interceptar os objetos. Pilotos experientes partiram para tentar identificar os alvos. Ao se aproximarem, relataram luzes intensas e movimentos incompatíveis com aeronaves convencionais da época. Velocidades extraordinárias. Segundo os relatos, alguns objetos aceleravam rapidamente, mudavam de direção sem curvas aparentes, mantinham velocidades muito superiores às dos caças, permaneciam estáticos antes de disparar em alta velocidade. Essas características são frequentemente citadas por ufólogos como indícios de tecnologia desconhecida. A declaração histórica. O caso ganhou enorme credibilidade porque não ficou restrito a boatos. Após o incidente, autoridades da aeronáutica realizaram uma coletiva. O então ministro da Aeronáutica, Octávio Moreira Lima, declarou que os objetos observados eram reais e haviam sido detectados tanto visualmente quanto por radar. Essa é uma das razões pelas quais o episódio ficou conhecido como Noite Oficial dos OVNIs. O governo não afirmou que eram extraterrestres, mas reconheceu oficialmente que havia objetos não identificados nos céus brasileiros. Qual dos dois é mais impressionante? Operação Prato. Durou meses. Teve investigação de campo. Possui documentos, fotos e testemunhas civis. Envolve alegações de interação direta com pessoas. Noite Oficial dos OVNIs. Ocorreu em uma única noite. Envolveu radares militares. Houve perseguição por caças. Foi reconhecida oficialmente pela aeronáutica. E assim chegamos ao fim de mais uma jornada pelos maiores mistérios da ufologia brasileira. De um lado, a assustadora Operação Prato, onde moradores afirmavam ser atacados por luzes misteriosas. E a própria Força Aérea Brasileira foi enviada para investigar. Do outro, a impressionante Noite Oficial dos OVNIs, quando radares militares e pilotos de caça registraram objetos que até hoje não receberam uma explicação definitiva. Décadas se passaram, documentos foram revelados, testemunhas deram seus depoimentos, e pesquisadores continuam buscando respostas. Mas a grande pergunta: o que realmente aconteceu? Seriam fenômenos naturais ainda não compreendidos? Tecnologias secretas? Ou evidências de que não estamos sozinhos no universo? A verdade é que esses casos continuam desafiando explicações e alimentando o imaginário de milhões de pessoas, até hoje. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários. Qual desses casos você acha mais intrigante? Operação Prato? Noite Oficial dos OVNIs? ET de Varginha? Máscaras de chumbo? E principalmente, qual desses mistérios você gostaria de ver em um vídeo completo, com todos os detalhes, documentos, testemunhos e teorias? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos episódios sobre mistérios, lendas e casos inexplicáveis do Brasil e do mundo. Até o próximo vídeo. E lembre-se, nem todo mistério permanece escondido para sempre.